descansado, homem descansado, pena que detenhas dentro, deixa o teu fado e vem recusar, vem aqui, descansará, toma o meu jugo. Amanhã celeste, preparado já, grátis é a festa para Jerusalém. Cristo descoberta, vem alegrar, vem o quê? E descansará, toma o meu jugo. Deixa devagar e vem ao bom pastor, pelos montes vales da beleza meu, para o rebanho do teu Salvador, vem aqui, ele descansará, toma o meu jugo. Salvação final, tudo vai ser feita, tudo é mexer. Cristo não desperta, nem rejeitará, todo incompleto, sempre fiel. Vem aqui, o quê? Ele descansará, toma o meu jugo, eu te darei. Das salvas de palmas para ele. Nesse momento eu quero dar oportunidade para a palavra do auditório. Eu quero semana missionária Filomena, em nome de Jesus. Vamos receber em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Saúde, amada igreja da Santa Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, né? Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, igreja? Dá um friozinho gostoso, né? Eu gosto desse tempinho. É Isaías 45. Aleluia, glória a Deus. Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante
dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para quem possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cindirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens subam. Justiça abra-se à terra, e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e a mulher que dás tu à luz, assim diz o Senhor Santo de Israel, aquele que formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos, estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e saltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus homens de alta estrutura se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti prostarão, far-se-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão. Todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. A palavra de Deus diz, né, que Ciro, aleluia, glória a Deus, foi um homem escolhido por Deus antes mesmo dele existir, para salvar o seu povo, para ajudar o seu povo, aleluia, glória a Deus, que tinha sido levado, né, que estavam cativos. E quem permitiu que o povo de Deus fosse levado cativo foi o próprio Deus. Como a palavra que diz, ele está no controle de tudo.
faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. A palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra que Ciro, ainda antes dele ser formado, 150 anos antes dele nascer, já foi profetizado que ele havia de ser o escolhido, ungido por Deus, para salvar, para tirar o povo de Deus que estava cativos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina, né, com essa passagem, que nada foge do controle de Deus. Ele permite o seu povo ser levado cativo para tratar o seu povo. Mas ele tem o tempo certo de trazer, de libertar o seu povo novamente e trazer eles de volta. O tempo pode passar, os anos passam, os dias passam, mas no dia e na hora certa, Deus fará o que Ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós vimos as pessoas ficarem tão desesperadas, né? Falando de um governo, de outro governo, disso, daquilo que está acontecendo. Mas nós mesmos, muitas das vezes, esquecemos que Deus está no controle de tudo, como Ele sempre teve. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E Ele usa quem Ele quer, porque Ciro, ele era um homem ímpio. Ele não era um homem que tinha uma vida, uma comunhão com Deus. E muitas das vezes nós pensamos que a saída, a solução para todos os problemas está numa pessoa, né, que já é usada por Deus, né, que busca Deus, e muitas das vezes não é. Às vezes nós buscamos, né, achamos que a saída, a solução de todos os problemas está no homem. Mas a palavra de Deus nos ensina com isso que é Deus. É Deus o tempo todo que usa pessoas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ele não usa só os de dentro, mas Ele usa os de fora. É Ele que faz, é Ele que quer. Louvado seja o nome do Senhor. É o querer dele, não é o nosso. Porque Ele é o Criador. Como que a criação vai mandar no Criador? Não existe. Não tem lógica. O Criador, Ele criou e Ele sabe. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele nos criou, Ele sabe de todas as nossas fraquezas. Ele sabe de tudo da nossa vida. Ele sabe coisas que nós não sabemos. Por quê? Porque Ele sabe o nosso futuro. E nós não sabemos. Você sabe o seu futuro? Não. Nós sabemos o passado que já passou e o que estamos vivendo no momento. Mas nós não sabemos o nosso futuro. E Deus está no controle de tudo. Porque Ele é o Criador, Ele sabe, Ele nos conhece. E Ele escolheu Ciro para buscar o seu povo, para tirar o seu povo do cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você parando para pensar, você, que coisa, né? Louca, né? É algo assim, como pode? Mas tudo pode. Para Deus, tudo pode. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos nada sem Ele, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus escolhe Ciro e dá ordem a Ciro para cumprir com o seu chamado. Ele manda ungir, né? Você já viu isso? Ungir uma pessoa que não tem, né, uma intimidade com Deus,
mas é Deus que unge, é Deus que escolhe. Quem somos nós, homens, para, né, julgar, para criticar e para dizer que está errado? Nós somos apenas um barco na mão do olheiro. E glória a Deus que nós somos um barco na mão do olheiro. Sabe por quê? Porque o barro na mão do olheiro, o olheiro faz da forma que ele quer. E nós devemos sempre, né, estar como um barro na mão do olheiro, para que ele venha fazer, trabalhar em nós e colocar-nos da maneira que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Temos humilde e reconhecer sempre que nós não somos nada sem Deus, mas que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória! Amém? E nada fora do controle de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mesma alegria, nossa diaconisa Rosana, vamos estar louvando com ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Fortaleça, para que eu não vá
como fez Moisés, meu irmão. Dizem que é uma menina, eu quero te fazer. Tu bem queres e nossos seres possam ter. Quem eu mata, que eu creio. Pois em tuas mãos está a vida e o poder. E hoje venho te cumprir, é minha vida, tua palavra, tua promessa, eu querer. Então profetiza, no Espírito, porque eu, Senhor, sou contigo. Te honrarei, porque os teus lábios falarei. Quando profetizarei, profetiza com autoridade. Diga a minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E eles santos seus viverão. Oh, glória! Aleluia! Glória, 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 glória! Amém! Louvado seja Deus! Nesse momento também dá a oportunidade para o Arthur. Está com o Arthur, dá a oportunidade Fala para a igreja do Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Tem onde ir essa noite? Glória a Deus. Deus é Graças bom. a Deus. Não pode ficar triste. Ficar triste e mandar embora. Tristeza tem que ir embora. Amém? Nesse momento eu vou estar pedindo a amada igreja para abrir suas Bíblias em João 3,16. Texto bem conhecido. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui o que eu entendo desse texto é o seguinte, né? Que aqui o perecer, que fala no texto, né? Não está falando do perecer na parte física, né? Do nosso corpo exterior. Mas aqui, esse não perecer é não perder a sua salvação. Aleluia. Amém? Aqui o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu quem? Jesus, né? Para morrer no meu e no seu lugar. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida a pagar, ao qual a gente não poderia pagar. Somente alguém santo, perfeito, poderia fazer isso. E foi o nosso Senhor Jesus, que pagou tudo em nosso lugar. E Ele pagou isso porque o salário do pecado é a morte. E nós hoje não estaríamos aqui se não fosse por Ele.
nós antes iríamos perecer. Ele pereceu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida hoje. Amém? E essa é uma das maiores libertações. A libertação do pecado foi o maior presente que Jesus pôde nos dar. Por que eu digo assim que Ele já nos deu isso? Porque muita gente hoje se encontra, né, com dificuldades por causa do pecado. Mas por que eu digo que essa pessoa ela já tem a liberdade dela em Cristo? Porque se ela se arrepende de seus pecados, sabe o que é que Jesus faz? Lá no céu, funciona como um tribunal. Deus é o juiz, Jesus o nosso advogado e Satanás o acusador. O que acontece? Quando eu e você erramos, Satanás vai e nos acusa. Ele apresenta a sua acusação. Só que, por outro lado, quando nós pedimos perdão, Jesus entra em cena e diz que já pagou por esse pecado. É como se Jesus tivesse uma provinha na mão, né? Mostrando que ele pagou o pecado da humanidade inteira. Inclusive a minha e a sua. Quando nós pedimos perdão, ele mostra a Deus. Deus Pai. E nós não somos cumpridos. Amém? Então essa palavra que eu deixo para a igreja, para que todos nós venhamos saber de que, independente de qual for a gravidade do nosso erro, se nós reconhecermos e entregarmos isso aos pés do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Amém? Amém, igreja? Nesse momento vamos estar tirando as ofertas. Eu disse para Vinaldo, eles que vão estar ofertando, fiquem à vontade em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 9:6, amém? Vai nos ensinar a tudo que formos fazermos com amor e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Pode levantar suas mãos nesse momento. Eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Soberania eterna, nesse momento queremos, ó Pai, te agradecer por mais um dia podermos estar na tua presença e podermos desfrutar, Senhor, da tua misericórdia, do teu amor e do teu perdão. Nesse momento, entregamos a ti, Senhor, as nossas ofertas e pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo continue nos guiando sempre, ó Pai, sempre a fazermos a tua vontade. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar e a nossa vida financeira, para que possamos, ó Deus, continuar, meu Pai, semeando na tua obra. É o que nós te pedimos. Amém. Amém? Pode trazer. Nesse momento, eu quero estar convidando os irmãos. Gente, cada dia que passa, eu fico mais admirado, né? E graças a Deus por Ele estar guiando essa obra, está guiando, né, o seu povo. E quando minha mãe estava ali trazendo a saudação, né, a palavra de início, eu estava ali me maravilhando, porque como Deus ele faz a obra dele, encaixando tudo no seu, né? Minha mãe falou ali, foi bem colocado, falando sobre pessoas ao qual o Senhor, né, ele escolhe para poder usar, pessoas que a gente talvez não escolheríamos se fôssemos Deus. É, não é? Mas Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus de amor.
Aleluia. Então, quero convidar os irmãos. Vocês vão ver que a palavra de hoje, ela encaixa certinho com o que a minha mãe trouxe hoje no início. Josué, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2 todo e vamos ler o capítulo 6, do 22 ao 25, só para nós entendermos. Amém? Josué 2. Isso. Amém? Josué 2, versículo 1 em diante, diz assim o texto: Desse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, o que, igreja? Prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíris do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus, e embaixo, na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como dei misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde vos fizestes descer, e se não recolheres
recolheres a casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Capítulo 6, versículo 22 ao 25, diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a Jericó. E toda a igreja diz amém. Dê uma linda salva de palmas ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você entendeu a mensagem? Glória a Deus. Eu fiquei maravilhado quando a minha mãe começou a trazer a mensagem do início. Eu falei assim: meu Deus do céu. Porque a mensagem da mamãe vai falar sobre o quê? Como Deus escolhe pessoas improváveis. Quando ela falou isso, eu falei: meu Deus do céu. É Deus. Amém? Igreja, todos nós, já ouvimos falar sobre esta mulher. A Bíblia, ela vai falar que esta mulher, ela era uma mulher, marginalizada pelo seu povo. E qual era o motivo dela ser menosprezada ou desprezada pelo seu povo? Porque essa mulher, a própria palavra deixa bem claro, e não vai esconder isso. Interessante, sabe o que é? É que Deus, Ele não esconde nada. Tudo Deus coloca diante de nós, para que a gente possa entender com clareza. E o texto, ele vai deixar bem claro quem era aquela prostituta. E tem um motivo por trás disso, amém? A Bíblia diz que ela era o quê? Desprezada por ser uma prostituta. Amém? No lugar aonde, numa terra, no meio de um povo, aonde o povo era idólatra. Amém? E o que isso tem a ver, pastor? Preste atenção. Aos olhos de Deus, o que é pior? Ser uma prostituta ou ser um idólatra? Aos olhos de Deus, as duas coisas são a mesma coisa. Por quê? Porque a idolatria aos olhos de Deus é prostituição. Amém? Quando uma pessoa, ela se torna uma pessoa idólatra, ela está se prostituindo aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus é o único que deve ser adorado. Ele é o único que deve ser venerado. Ele é o único. E quando nós passamos a admirar, a idolatrar, outra coisa no lugar de Deus, isso se torna aos olhos de Deus o quê? Prostituição. Então, nós começamos a ver uma coisa interessante aqui.
Como pode um prostituto falar de uma prostituta? Como pode um povo idólatra, prostituído, falar de uma mulher que se prostituía por necessidade? Porque o texto, ele vai deixar bem claro que aquela mulher, ela vivia aquela vida, mas ela não gostava da vida que vivia. Como que nós conseguimos enxergar isso, pastor? Simples. A primeira oportunidade que essa mulher ela teve de mudar a sua vida, ela abraçou e não largou. Aleluia. Amém? Raabe era uma prostituta em Jericó. Ela era marginalizada e desacreditada pela sociedade. O texto vai nos mostrar isso. Apesar de seu passado, Deus a escolheu como instrumento de quê? De salvação. Amém, igreja? Amém. Deus escolhe os menos prováveis. Deus, a maioria das vezes, ele vai escolher aquele que ninguém quer. Quer ver? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Jessé tinha um monte de filhos. É ou não é? Amém. No meio dos seus filhos tinha um que chamava Davi. Esse Davi, ninguém queria saber dele. Você vai ver que até mesmo o seu pai, ele o desprezava. Como que nós podemos saber isso? Simples. A Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, pede para chamar todos os filhos, porque Deus havia escolhido um dos filhos para poder, né, para algo. Até então ele não havia falado o que era. E passou todos os filhos diante de Samuel. Samuel já, no seu íntimo, já havia escolhido quem seria. Mas só que Deus não deu ordem para ele escolher ninguém. Deus deu ordem somente para ele ir lá, que Deus iria escolher. Deus havia escolhido. Amém? Porque Deus ele não trabalha com o futuro, ele sempre trabalhará com o presente. Ele já havia escolhido. Amém. Glória a Deus. E passou todos os filhos, faltou um. Davi estava lá, esquecido no meio das ovelhas. Ninguém queria saber dele. Foi justamente esse que Deus escolhe para uma grande. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Calma. Os apóstolos de Jesus, ninguém queria saber daqueles homens. Ninguém queria saber de Pedro, de Mateus. Mateus, então, João. Quem queria saber de pescadores naquela época? Ninguém. Mas justamente foram eles que o Senhor escolheu. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E foi justamente o que o Senhor ele vai fazer na vida dessa mulher chamada Raabe, que ele vai fazer questão de dizer. Ela era prostituta, mas ela, aos olhos de Deus, Deus havia escolhido para salvação. Aleluia. Glória a Deus. Sua história revela a obra poderosa de libertação que Deus realiza na vida dos que creem. Amém. Glória a Deus. Porque embora ela fosse uma prostituta, ela era uma mulher que o próprio texto deixa bem claro, uma mulher de fé. Amém. Glória a Deus. A vida difícil que ela levava não apagou isso dela. Amém. Glória a Deus. Só que a quem ela iria se apegar? A qual Deus? Porque eram tantos deuses que eram apresentados a Raabe naquele lugar, presta atenção. Mas nenhum deles teve poder o suficiente para tirar ela da prostituição. E eu fico imaginando isso passando pela cabeça dela, mas que tantos deuses são esses, mas eu continuo tendo que me prostituir.
imagina isso? Eu fico imaginando. Eu me coloco no lugar da pessoa quando eu vou estudar o texto. Eu fico fazendo um monte de perguntas. Eu sempre falo aqui, gente, faça a pergunta ao texto que o texto te responde. E responde. Amém? Nenhum deles havia libertado aquela mulher da prostituição e da vida que ela era obrigada a levar para poder viver. E uma coisa que eu aprendo nesse texto, sabe o que é? A primeira coisa que eu vou aprender. Deus vê além do passado. Porque enquanto as pessoas olhavam para Raabe, sempre enxergando o que ela estava sendo, Deus olhava para Raabe, enxergando o que ela iria se transformar. Porque uma coisa ela tinha no coração: desejo de mudar. Amém? Ela só precisava ter algo ou alguém para ajudá-la. E assim são muitas pessoas hoje, gente, que têm vontade, desejo de mudar, de ter a sua vida transformada, mas ela ainda não conseguiu enxergar em quem buscar. Aí é onde entra a igreja e a sua missão. É onde entra eu e você como servos do Senhor. Amém? Nós conhecemos esse Deus. Nós conhecemos essa pessoa que é a única que tem o poder e quer mudar a nossa vida. Raabe era vista pelos homens como uma prostituta, mas Deus via uma mulher com potencial para crer e ser transformada. Quando os espiam chegam na casa dessa mulher, a Bíblia diz que ela abre a sua porta para eles e os recebe com amor. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela poderia ser uma prostituta, ela poderia viver a vida que ela levava, mas ela era um ser humano. Amém, glória a Deus. Eu fico imaginando quantas vezes essa mulher ela entrou para dentro do seu quarto, fechou a sua porta e chorava. Eu fico imaginando isso. Porque ela estava vivendo uma vida que ela não queria viver. Segundo a tradição, Raabe, ela sustentava toda a sua família, pai, mãe, seus irmãos. Ela já muito nova pegou uma responsabilidade que não era para ela. Mas a dificuldade levou ela a encarar esse desafio por amor. Amém, igreja? Por amor. Aleluia. Deus, Ele não nos define pelo nosso passado, mas pelo propósito que Ele tem para nós. E foi justamente o que Deus fez na vida dela. Amém. Deus tinha um propósito na vida de Raabe. Assim como Deus tem um propósito na vida da nossa família. Assim como Deus tem um propósito na vida daquele que está nesse momento lá acabando de usar droga. Assim como Deus tem um propósito na vida daquela lá que nesse momento está se prostituindo. Deus tem um propósito.
Nós somos privilegiados porque nós entendemos esse propósito e aceitamos. Mas quantos ainda não conseguiram entender o propósito? A Bíblia diz que quando os espias chegam lá, ela vai conversar, vai dialogar com ele e vai dizer assim, olha, eu sei o que o Deus de vocês é capaz de fazer. E o que Ele pode fazer. Glória a Deus. É mais ou menos assim, Rabi dizendo para ele assim, ei, eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu sei o que Ele fez quando tiramos vocês do Egito. Eu sei o que Ele fez diante do Mar Vermelho. Eu sei o que Ele fez quando vocês estavam diante de dois inimigos no meio do caminho. Eu sei que o que Ele fez. E eu tenho certeza do que Ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Na minha vida. Aleluia. Aí ela vai fazer o pedido. Ela vai dizer assim, olha, está todo mundo desesperado. Está todo mundo. Estão vivendo já a preliminar da derrota. Você olha para as pessoas, o que você enxerga na sua face é tristeza, desânimo. Por causa daquilo que nós escutamos do Deus ao qual vocês servem. Deixa eu te falar uma coisa. Muito antes dos espias entrarem na casa dela, eu já havia entrado primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Muito antes dos espias entrarem na casa de Rabi, Deus já havia entrado no coração daquela mulher. Aleluia! Eu aprendo que Raabe decidiu crer no Deus de Israel. Está no versículo 8 ou versículo 11. Apesar de viver em uma cidade idólatra, ela reconheceu o poder de Deus. E assim acontece na vida de muitos, gente. Embora esteja ainda no lamaçal do pecado, muitos já reconhecem Deus, o poder dele. Amém? O Senhor, vosso Deus, é o Deus em cima, nos céus e embaixo da terra, ela diz. Olha, sua fé, a fé de Raabe foi ativada ao ouvir os feitos de... Sabe, é por isso que Deus fala pra gente, pra eu e você, ei, testemunhe, fala do que Deus tem feito na tua vida, fala o que Deus pode fazer, fala o que Deus pode realizar, fala do que Deus tem feito e já fez. Amém. Glória a Deus. Porque isso tem poder. Que poder, pastor? De fazer desabroscar a fé no coração das pessoas que ouvem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A libertação começou na vida de Raabe, quando ela decidiu crer. E diante dos espias, confessar o Senhor Aleluia. Glória a Deus. como o único Deus de sua vida. Porque entre palavras é o que nós vemos. Glória a Deus. Com aquilo, com as palavras que ela falou com os espias, ela estava declarando abertamente, ei, só Ele pode mudar a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto aquele povo confiava em seus deuses, em seus cavalos e cavaleiros, no tamanho daquela muralha, Raabe estava confiante em Deus. Ela tinha certeza e a convicção que Deus iria dar vitória ao seu povo e aquela cidade seria tomada. Glória a Deus. Aleluia.
E ela vai pensar, sabe em quem? Em sua família. Amém. Glória a Deus. Porque o motivo dela querer continuar vivendo era a família, gente. Aleluia. Glória a Deus. Todo o sacrifício que ela fazia era em prol da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A fé de Raabe a levou à obediência. Versículo 18 e 21. Ela escondeu os espias e seguiu as instruções. Uma coisa muito importante para a gente aprender hoje. O que, pastor? Seguir as instruções de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque não basta somente crer. Porque crer por crer, tem muita gente que aí todo mundo crê. Deus não está atrás de quem creia somente. Ele está atrás daquele que crê e obedece às instruções. Porque é na obediência às instruções que você será liberto, que você vai ser curado, que você vai ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. E como que ela seguiu as instruções? Qual foi a instrução? O próprio Deus diz, ó, pendurou o cordão vermelho na janela. Para que, pastor? O porquê de um cordão vermelho? Aquele cordão vermelho simbolizava uma coisa muito importante. Assim como o sangue do cordeiro nos umbrais das portas da janela lá no Egito simbolizava, sabe o quê? A proteção de Deus, a proteção que há no sangue do cordeiro para o seu povo. Este bordão vermelho, escarlate vermelho, simbolizava a proteção de Deus Aleluia. sobre Glória a Deus. ela e sua família. Não chora não, Arthur. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. 4. A libertação foi completa. Quando Jericó caiu, o que aconteceu? Raabe e toda a sua casa foram poupados e tirados do meio da destruição. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, povo? Porque ela obedeceu. Glória a Deus. Aleluia. Ela foi acolhida entre o povo de Deus. Sabe por quê? Porque, olha só, quem crê em Deus e o obedece, pode ser quem for. Pode ser prostituta, pode ser traficante, pode ser quem for. Deus o recebe de braços abertos. Porque o primeiro passo para uma libertação, e nessa libertação, é sabe o quê? É crer verdadeiramente em Deus e obedecê-lo. Amém. Glória a Deus. Quantos homens e mulheres foram libertas do tráfico, da prostituição, de tantas coisas, porque creu e obedeceu. Amém. Glória a Deus. Seguiu as instruções do Senhor. E não foi diferente com Raabe. Amém? Deus não apenas liberta do passado, mas inclui no seu plano e no seu povo. Libertação é mais do que livramento. Sabe o que é libertação? A adoração. Amém? Raabe entrou na genealogia de Jesus, Mateus 1:5. Gente, uma prostituta entrou na genealogia, fez parte da linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Olha o poder que há quando nós cremos em Deus e obedecemos às suas instruções. Amém? Deus não apenas a libertou, Ele a elevou a um lugar de honra eterna. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que aquilo seria contado para sempre. Amém. Amém, gente? Aquela mulher não seria esquecida. Jamais. Não por ela ser prostituta, mas pela fé que ela tinha. Amém. Glória a Deus. Pela fé que ela se apegou. Pelo Deus ao qual ela confiou. Gente, isso aqui é tremendo. Aleluia. De prostituta a ancestral do Salvador. Quando Deus liberta, Ele transforma e usa para a sua glória. Quem era você antes de conhecer Jesus? Todos nós temos passado por ele. Ah, pastor, eu nunca fui prostituta. Não, estou dizendo certo. Mas talvez você era uma idólatra ou idólatra. Prostituta. Às vezes era um mentiroso ou uma mentirosa. Está no meio do patamar. Um fofoqueiro, uma fofoqueira. Não importa. Todos nós tínhamos um passado feio. Mas Deus nos libertou. E nos transformou e tem transformado a cada dia. Amém? Nenhuma história está perdida nas mãos do Senhor. Raá é a prova viva de que Deus liberta. Liberta ou liberta? Amém. Se Deus libertou uma prostituta, creia que Deus vai libertar a sua família. Amém. Glória a Deus. Creia que Deus vai te libertar, vai te libertar de vício, vai te libertar. Amém. Glória a Deus. Não importa o que seja, Deus, Ele vai. Aleluia. Glória a Deus. Só precisamos crer. E assim como Raabe abriu a porta do espírito e abriu o coração para ele. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus liberta, transforma e exalta aqueles que creem e se rendem a Ele. Não importa de onde você veio, não importa de onde nós viemos, não importa de onde a nossa família, aonde a nossa família está, o que ela está fazendo, não importa, gente, não importa. Importa para onde Deus quer te levar. Amém. Glória a Deus. Amém? Como Raabe, talvez sua história tenha marcas. Ela é. Dores e vergonha. Mas se você crer, Deus pode reescrever a sua história com graça e redenção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assim como escreveu de Raabe. Amém. Amém? Raabe transformou uma integrante do povo de Israel, não porque ela foi reconhecida pelo povo, mas porque ela foi reconhecida por Deus. Amém. Glória a Deus. E quando Deus reconhece alguém, não importa o que as pessoas à sua volta pensam de você. Aleluia. Amém? Não importa. O que importa é Deus te reconhecer, te aceitar Aleluia. Glória a Deus. e te abraçar. Amém. Ela passou a fazer parte do povo de Deus, casou, teve filhos. Olha só, a vida dela transformou da água para o vinho, Amém. Glória a Deus. unicamente porque ela creu Aleluia. Glória a Deus. num Deus que abre o mar vermelho.
Num Deus que desce praga no Egito. Aleluia. Num Deus que derrota os inimigos do seu povo. Então, que a gente possa continuar crendo. Porque dias melhores virão. Veio para Raabe. Dias melhores virão na tua vida. Dias melhores virão na tua casa. Dias melhores virão no meio da sua família. Dias melhores virão. Hoje nós podemos chorar. Podemos clamar ao Senhor. Mas um dia nós devemos estar, sabe o quê? Com um sorriso no rosto, vendo a promessa de Deus. Glória a Deus. Amém? Então que a gente possa ficar com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Quero lembrar os irmãos, sábado, aí, que hora você chega, Fábio, né? Não, 2h pouco, né? Sábado às 4h30 nós teremos evangelismo. Dá para 4h30, dá? O quê? 5 horas. 5 horas de evangelismo, gente. Vamos evangelizar. Vamos atrás da Carla, do Snark, que Deus tem te incomodado aí para ir atrás desse povo, hein? Amém? Ah, pastor, de novo. É de novo. Vamos atrás desse povo. Amém? Não somente deles, né? Vamos lá fazer uma visita àquela moça que veio com as criancinhas. Amém? Vamos evangelizar. Amém? Vamos evangelizar. Amém? E domingo nós temos escola bíblica às 6h30, vamos estar iniciando a nova revista, né? Novo tema. E 7h30 de adoração. Amém? Vamos estar orando. Soberania eterna, graças te damos, Senhor, por mais um dia podermos estar na tua casa e podermos ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por Senhor ter, Senhor, nos resgatado, Senhor, meu Pai, do lamaçal do pecado e ter nos colocado, Senhor, meu Pai, de pé na tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, por Senhor fazer em nossas vidas aquilo que o Senhor fez na vida de Raabe, aquilo que o Senhor fez na vida de Davi, aquilo que o Senhor fez na vida dos teus discípulos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor continue nos abençoando, continue, meu Pai, trabalhando, meu Pai, na vida, Senhor, da nossa família, libertando esse povo, Senhor. Que muitos, ó Pai, estão sofrendo, muitos estão, Senhor, passando, meu Pai, pelo vale da sombra da morte, mas não tem, Senhor, conseguido enxergar o Senhor que é a nossa luz. Mas que o Senhor possa manifestar na vida deles e possa libertá-los, curá-los, salvá-los. Em nome de Jesus. Que assim como somos todos, nos leve com segurança à nossa casa, nos proporcione um final de semana cheio da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos para os cônjuges. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: Amém. Está terminado em nome de Jesus. Uma linda salva de palmas ao Senhor.